Vamos dar sequência à leitura do Tratado A Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem pelo método de Luís Maria Grignon de Montfort. Nós paramos exatamente na parte onde Deus confirma a devoção mariana, sendo uma arma de salvação que o próprio Deus quer dar a quem quer salvar. Que possamos nascer da vontade de Deus e não da carne. E que possamos, com Maria, em Maria, por Maria, para Maria, chegarmos às graças de nosso Senhor. Bom, vamos continuar no capítulo 6, figura bíblica dessa perfeita devoção, onde ele vai citar a história de Rebeca e Jacó. Antes de dar sequência, eu te convido a uma Ave Maria. Eu vou rezá-la em latim, estou no processo de aprendizado, mas sinta-se à vontade de rezar da forma como você achar melhor, como Maria tocar o seu coração. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra, em pegar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vancomplacência no sucesso são funesta obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação à patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Capítulo 6, figura bíblica desta perfeita devoção, Rebeca e Jacó. De todas as verdades que acabo de descrever em relação à Santíssima Virgem, o Espírito Santo nos apresenta na Sagrada Escritura, em Gênesis capítulo 27, uma figura admirável na história de Jacó, o qual recebeu a bênção de Isaac, graças à solicitude e engenho de sua mãe Rebeca. Ei-la tal como conta o Espírito Santo. Em seguida, ajuntarei a explicação. Artigo 1º. Rebeca e Jacó. História de Jacó. Esaú vendera a Jacó seu direito de primogênito. Anos depois, Rebeca, mãe dos dois irmãos, assegurou a Jacó, que ela amava eternamente, as vantagens daquele privilégio, empregando para isto uma astúcia santa e cheia de mistério. Pois Isaac, sentindo-se extremamente velho, quis, antes de morrer, abençoar seus filhos e, chamando Esaú, o preferido, ordenou-lhe que fosse caçar algo para ele comer. Depois o abençoaria. Rebeca prontamente pôs Jacó ao corrente do que se passava e disse-lhe que fosse buscar 2 cabritos no rebanho. Assim que ele os trouxe, ela os preparou do modo que Isaac mais gostava. Em seguida, com as vestes de Esaú, que ela guardava, vestiu Jacó e com as peles dos cabritos envolveu-lhe o pescoço e as mãos, a fim de que Isaac, que não podia ver, acreditasse, tateando as mãos, que fosse Esaú, embora ouvindo a voz de Jacó. Isaac, com efeito, ficou surpreso ao ouvir a voz que ele reconhecia como a de Jacó, mas fazendo-o aproximar-se, tateando-lhe os pelos que cobriam as mãos do filho, murmurou: em verdade, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E, convencido, comeu. Em seguida, ao beijar Jacó, sentiu a fragrância das roupas de Esaú, o que acabou por dissipar-lhe as dúvidas. Abençoou-o, então, e desejou-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabeleceu o Senhor de todos os seus irmãos e terminou a bênção com estas palavras: aquele que te amaldiçoar, seja amaldiçoado, e aquele que te abençoar, seja acumulado de bênçãos. Apenas Isaac acabara de falar, entrou Esaú, trazendo um guisado da caça que abatera, e o apresentou ao pai, pedindo-lhe que comesse e em seguida abençoasse. O santo patriarca ficou extremamente surpreendido ao ficar ciente do engano, mas longe de retratar o que fizera, confirmou-o, pois reconhecia no fato, evidentemente, o dedo de Deus. Então Esaú, como observa a Sagrada Escritura, gritou com grande clamor e, acusando em altas vozes o embuste de seu irmão, perguntou ao pai se ele não tinha outra bênção. Neste ponto,
Notam os santos padres. Ele era a imagem dos que facilmente conciliam Deus com o mundo, querendo gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e as da terra. Isaque, comovido pelos gritos de Esaú, abençoou-o, enfim, mas a bênção que lhe deu foi uma bênção terrena, sujeitando-o ao irmão. Por isso, Esaú concebeu um ódio tão profundo contra Jacó que, para matá-lo, só esperava a morte do pai. E Jacó não teria podido evitar a morte se sua extremosa mãe Rebeca não o protegesse com sua habilidade e os bons conselhos que lhe deu, e ele seguiu. Interpretação da história de Jacó. Antes de explicar esta história tão bela, é preciso notar que, conforme todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó é figura de Jesus e dos predestinados, enquanto Esaú é figura dos réprobos. Basta apenas examinar a atitude de um e de outro para verificá-lo. Esaú, figura dos réprobos. Primeiro, Esaú, o mais velho, era forte e robusto de corpo, destro e habilidoso no manejo do arco e na arte da caça. Quase não parava em casa e, confiante em sua força e destreza, só trabalhava fora, ao ar livre. Pouco se incomodava de agradar sua mãe Rebeca e nada fazia por ela. Era guloso e gostava tanto de satisfazer o paladar que chegou a vender seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Quinto, estava como Caim, cheio de inveja de seu irmão Jacó e o perseguia sem tréguas. Eis a conduta dos réprobos todos os dias. Fiam-se em sua força e indústria nos negócios temporais. São muito fortes, muito hábeis e esclarecidos para as coisas da terra, mas extremamente fracos e ignorantes para as coisas do céu. Por isso, não se demoram ou se demoram muito pouco em sua própria casa, quer dizer, no seu interior, que é a casa interior e essencial dada por Deus a cada homem, para aí morar, conforme seu exemplo, pois Deus mora sempre em sua casa. Os réprobos não amam o retiro, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e chamam de espíritos acanhados, carolas e selvagens aqueles que são espirituais e retirados do mundo, e que trabalham mais no interior do que fora. Os réprobos não se preocupam de modo algum com a devoção à Santíssima Virgem, a mãe dos predestinados. É verdade que não as odeiam formalmente, fazem-lhe às vezes um elogio, dizem que a amam, praticam até alguma devoção em sua honra, mas de resto não suportariam vê-la amada eternamente, pois não têm para ela as ternuras de Jacó. Acham motivo de censura nas práticas de devoção a que se entregam os bons filhos e servos da Santíssima Virgem para obter a sua afeição, na certeza de que esta devoção lhes é necessária à salvação, e acham mais que desde que não odeiam formalmente a Santíssima Virgem e que não desprezam abertamente sua devoção, isso é bastante, e já ganharam as boas graças da Santíssima Virgem e são seus servos, ao recitarem ou resmungarem algumas orações em sua honra, sem a menor ternura por ela nem emenda para eles. Esses réprobos vendem seu direito de primogenitura, isto é, os gozos do paraíso, por um prato de lentilhas, os prazeres da terra. Riem, bebem, comem, divertem-se, jogam, dançam, etc. Sem a mínima preocupação, como Esaú, de se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste. Em 3 palavras, eles só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem pela terra e pelos prazeres terrenos. Vendendo por um instante de prazer uma vã fumaça de honra e por um pedaço de matéria, amarela ou branca, a graça batismal, sua veste de inocência, sua celestial herança. Os réprobos, finalmente, em segredo, ou às claras, odeiam e perseguem diariamente os predestinados. Prejudicam-nos quanto podem, desprezam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, expulsam-nos, reduzem-nos a pó, enquanto eles mesmos fazem fortuna, gozam seus prazeres, vivem em situações esplêndidas, enriquecem, se engrandecem e levam vida folgada. Jacó, figura dos predestinados. Jacó, o caçula, era de compleição franzina, meigo e sossegado. Permanecia em casa o mais possível para ganhar as graças de sua mãe Rebeca, que o amava ternamente.
Se saía de casa, não o fazia por vontade própria, nem por confiança em sua própria habilidade, mas para obedecer à sua mãe. Amava e honrava sua mãe, por isso ficava em casa junto dela. Seu maior contentamento era vê-la e evitava tudo que pudesse desagradar-lhe e fazia tudo que imaginava agradar-lhe. Tudo isso concorria para aumentar em Rebeca o amor que dedicava ao filho. Em todas as coisas, ele era submisso à mãe, obedecia-lhe inteiramente em tudo, com obediência pronta, sem tardanças e amorosa, sem queixas, ao menor sinal da vontade materna, o pequeno Jacó corria e trabalhava. Acreditava piamente, sem discutir, em tudo o que a mãe lhe dizia. Por exemplo, quando Rebeca o mandou buscar os 2 cabritos, e ele os trouxe a fim de ela os preparar para Isaque, Jacó não replicou nem observou que bastava um para satisfazer o apetite de um só homem, mas sem discernir, fez exatamente como ela mandou. Ele depositava uma confiança sem limites em sua mãe querida. Como não contava absolutamente com sua própria experiência, apoiava-se unicamente na proteção e nos desvelos maternos. Chamava por ela em todas as suas necessidades e a consultava em todas as suas dúvidas. Por exemplo, quando lhe perguntou se, em vez da bênção, não receberia a maldição de seu pai, creu e confiou na resposta que ela lhe deu e de que tomaria sobre si a maldição. Ele imitava, enfim, na medida de sua capacidade, as virtudes que via em sua mãe. E parece que uma das razões por que ele permanecia em casa tão sedentário é que procurava imitar sua virtuosa mãe e afastava-se das más companhias, que corrompem os costumes. Por tal motivo, tornou-se digno de receber dupla bênção de seu querido pai. Eis também a conduta diária dos predestinados. Vivem em casa sedentariamente com sua mãe, quer dizer, amam o recolhimento. São interiores e se aplicam à oração, mas conforme o exemplo e a companhia de sua mãe, a Santíssima Virgem, cuja glória está toda no interior, e que durante a vida inteira tanto amou o retiro e a oração. É verdade que aparecem às vezes fora no mundo, fazemo-nos, porém, em obediência à vontade de Deus e de sua querida mãe, para cumprir os deveres de seu estado. Por grandes coisas que façam no exterior e que apareçam, preferem muito mais as que fazem no interior, em companhia da Santíssima Virgem. Porque aí executam a grande obra de sua perfeição, ao lado da qual todas as outras são como brinquedos de criança. Por isso, enquanto que seus irmãos e irmãs trabalham muitas vezes para o exterior com mais entusiasmo, habilidade e sucesso, recebendo os louvores e aprovações do mundo, eles sabem, pela luz do Espírito Santo, que há muito mais glória, bem e prazer em permanecer oculto no reconhecimento com Jesus Cristo, seu modelo, numa submissão inteira e perfeita à sua mãe, do que em realizar por si próprio maravilhas naturais da graça no mundo. Como tantos Esaús e réprobos. Gloria et divinitae in Dominus Eus. Esse é o Salmo 111, versículo 3. A glória para Deus e as riquezas para os homens encontram-se na casa de Maria. Senhor Jesus, quão amáveis são vossos tabernáculos! O pardal encontrou uma casa para se alojar e a rola um ninho, onde abrigar os seus filhotes. Ó, como é feliz o homem que mora na casa de Maria, na qual fizestes primeiro a vossa morada. É nesta casa de predestinados que ele de vós somente recebe socorro. E em seu coração dispôs subidas e degraus de todas as virtudes para elevar-se à perfeição neste vale de lágrimas. Eles amam ternamente e honram em verdade a Santíssima Virgem, como sua boa mãe e senhora. Amam-na não só com a boca, mas verdadeiramente. Honram-na não só no exterior, mas no fundo do coração. Evitam, como Jacó, tudo que pode desagradar-lhe e praticam com fervor tudo o que creem, poder adquirir-lhe sua benevolência. Trazem-lhe e lhe entregam não só 2 cabritos, como Jacó a Rebeca, mas seu corpo e sua alma, com tudo o que do corpo e da alma depende de que são figura os 2 cabritos de Jacó, para que ela os receba como um dom que lhe pertence, para que os sacrifique e faça morrer ao pecado e a si próprios, escorchando-os e despojando-os da própria pele de seu amor próprio, e para agradar, por este meio, a Jesus seu Filho, que não quer para amigos e discípulos, senão aqueles que estiverem mortos a si mesmos. Para os que prepare ao gosto do Pai Celeste para servir a sua maior glória, que ela conhece melhor que nenhuma outra criatura.
para que, por seus cuidados e intercessões, este corpo e esta alma, purificados de toda mancha, bem mortos, bem despojados, bem preparados, sejam um manjar delicado, digno do paladar e da bênção do Pai Celeste. Não é o que farão as pessoas predestinadas que apreciarão e praticarão a consagração perfeita a Jesus Cristo, pelas mãos de Maria, como lhes ensinamos, para testemunhar a Jesus e Maria um amor efetivo e corajoso. Os réprobos dizem que amam Jesus, que honram Maria, mas não com sua substância. Com os seus haveres, ao ponto de lhe sacrificar seu corpo, com os sentidos, sua alma, com todas as paixões, como fazem os predestinados. Eles são submissos e obedientes à Santíssima Virgem, como a sua boa mãe. A exemplo de Jesus Cristo, que dos 33 anos que viveu sobre a terra, dedicou 30 a glorificar a Deus seu Pai, por uma perfeita e inteira submissão à sua Mãe Santíssima. A ela obedecem, seguindo com exatidão os seus conselhos. Como o pequeno Jacó seguia os de sua mãe, que lhe disse: meu filho, segue meus conselhos. Ou como os criados nas bodas de Caná, nas quais a Santíssima Virgem diz: fazei tudo o que eles vos disser. Por ter obedecido à sua mãe, Jacó recebeu a bênção como por milagre, embora por direito natural não devesse recebê-la. Porque os servos nas bodas de Caná seguiram o conselho da Santíssima Virgem. Foram honrados com o primeiro milagre de Jesus Cristo, que, nesta ocasião, a pedido de sua mãe, converteu a água em vinho. Assim, todos aqueles que até ao fim dos séculos receberem a bênção do Pai Celeste e forem honrados com as maravilhas de Deus, só receberão essas graças em consequência de sua perfeita obediência a Maria. Os Esaús, ao contrário, perderão sua bênção, por falta de submissão à Santíssima Virgem. Os predestinados têm uma grande confiança na bondade e no poder da Santíssima Virgem. Reclamam sem cessar seu socorro. Olham-na como a estrela polar guiando-os a seguro porto. Comunicam-lhe com o coração aberto suas penas e suas necessidades. Acolhem-se à sua misericórdia e doçura para, por sua intercessão, alcançar o perdão de seus pecados, ou para gozar de seus maternais carinhos em suas aflições e contrariedades. Atiram-se até, escondem-se e se perdem de um modo admirável em seu regaço amoroso e virginal, para aí ficarem abrasados de amor, para aí se purificarem das menores manchas e para aí encontrarem plenamente a Jesus, que aí reside como no mais glorioso dos tronos. Oh, que felicidade! Não creiais, diz o abade Guerrico, que seja maior felicidade habitar o seio de Abraão que o seio de Maria, pois neste colocou o Senhor o seu trono. Os réprobos, ao contrário, põem toda a confiança em si próprios, só comem com o filho pródigo o que comem os porcos. Como vermes, só se alimentam de terra. E porque amam somente as coisas visíveis e passageiras, como os mundanos, não apreciam as doçuras e suavidades dos seios de Maria. Não sentem aquele apoio e aquela confiança que os predestinados sentem pela Santíssima Virgem, sua boa mãe. Amam miseravelmente sua fome exterior, como diz São Gregório, porque não querem provar a suavidade que está preparada no próprio íntimo deles e no íntimo de Jesus e de Maria. Finalmente, os predestinados mantêm-se no caminho da Santíssima Virgem, isto é, imitam-na, e nisto eles são verdadeiramente felizes e devotos, trazendo assim o sinal infalível de sua predestinação. Esta boa mãe lhes diz: bem-aventurados os que praticam minhas virtudes e caminham sobre as pegadas de minha vida, com o socorro da divina graça. Eles são felizes neste mundo, durante sua vida, devido à abundância de graças e de doçuras, que eu lhes comunico de minha plenitude e com muito mais abundância que aos outros que não me imitam tão esforçadamente. Eles são felizes em sua morte, que é doce e tranquila, e na qual eu o assisto, para os conduzir às alegrias da eternidade. Serão finalmente felizes na eternidade, porque jamais se perdeu algum de meus servos, que durante a vida tenham imitado fielmente as minhas virtudes. Os réprobos, ao contrário, são infelizes, durante a vida, em sua morte e na eternidade, porque não imitam a Santíssima Virgem em suas virtudes, contentando-se com pertencer a alguma de suas confrarias, com recitar uma ou outra oração em sua honra ou fazer qualquer devoção exterior. Ó Virgem Santíssima, minha boa mãe, quão felizes são aqueles
Eu o repito com transportes de coração. Quão felizes são aqueles que, sem se deixar seduzir por uma falsa devoção, guardam fielmente vossos caminhos, vossos conselhos e vossas ordens. Quão infelizes, porém, e malditos aqueles que, abusando de vossa devoção, não guardam os mandamentos de vosso filho. Malditos os que se afastam de teus mandamentos. Salmo 118, versículo 21. Artigo 2. A Santíssima Virgem e os seus escravos por amor. Eis em seguida os caridosos deveres que a Santíssima Virgem cumpre, como a melhor das mães para com seus fiéis servos, que a ela se deram como indiquei, conforme a figura de Jacó. Ela os ama. Em latim, ego diligentes me diligro. Eu amo aqueles que me amam. Ela os ama primeiro, porque é a sua verdadeira mãe. Ora, uma mãe ama sempre seu filho, o fruto de suas entranhas. Segundo, ela os ama por reconhecimento, pois que eles efetivamente a amam com sua boca. Segundo, ela os ama por reconhecimento, pois que eles efetivamente a amam como sua boa mãe. Terceiro, ela os ama porque, sendo predestinados, Deus os ama. Amei Jacó, porém aborreci Esaú. Quarto, ela os ama porque eles se consagraram e porque são sua partilha e herança. Ela os ama ternamente e com mais ternura que todas as mães juntas. Acumulai, se puderdes, num só coração materno, e por um filho único todo o amor natural que todas as mães deste mundo têm por seus filhos. Sem dúvida, esta mãe amaria muito esse filho. É verdade, entretanto, que Maria ama ainda mais... É verdade que, entretanto, Maria ama ainda mais ternamente seus filhos do que aquela mãe amaria o seu. Ela não os ama somente com afeição, mas também com eficácia. Seu amor por eles é ativo e efetivo, como aquele de Rebeca por Jacó, e muito mais. Eis o que esta boa mãe, da qual Rebeca era apenas a figura, faz com o fito de alcançar para seus filhos a bênção do Pai Celestial. Ela espreita, como Rebeca, as ocasiões favoráveis que lhes proporcionar algum bem, de os engrandecer, de os enriquecer. Ela vê claramente em Deus todos os bens e males, as boas e mais fortunas, as bênçãos e maldições divinas, e por isso, já de longe, dispõe as coisas para isentar seus servos de todo mal e acumulá-los de todos os bens. De sorte que, se há um bom proveito a alcançar em Deus, pela fidelidade de uma criatura em algum alto emprego, é certo que Maria o conseguirá para algum de seus filhos e lhes dará a graça de chegar ao fim com fidelidade. Ela lhes dá bons conselhos, como Rebeca a Jacó. Meu filho, segue meus conselhos. E, entre outros conselhos, ela lhe sugere levar-lhe 2 cabritos, isto é, seu corpo e sua alma, de lhes consagrar para que ela prepare um manjar agradável a Deus e de fazer tudo o que Jesus Cristo, seu Filho, nos ensinou pela palavra e pelo exemplo. Se não é diretamente que lhes dá seus conselhos, falo pelo ministério dos anjos, para os quais constitui o maior prazer e a maior honra obedecer a menor de suas ordens para descer à terra e auxiliar seus fiéis servos. Quando lhe levamos e consagramos nosso corpo e nossa alma, com tudo que lhes depende, sem nada executar, que faz esta boa mãe? O mesmo se fez outrora Rebeca aos 2 cabritos que Jacó lhe trouxe. Mata-os, tirando-lhes a vida do velho Adão. Escorcha-os e despoja da pele natural, das inclinações naturais, do amor próprio, da vontade própria e de todo o apego à criatura. Purifica-os de toda mancha, sujeira e pecado. Prepara-os ao gosto de Deus e para a sua maior glória. Ninguém como ela conhece perfeitamente este gosto divino e esta maior glória do Altíssimo e, portanto, só ela pode, sem se enganar, aprontar e preparar nosso corpo e nossa alma de acordo com esse gosto infinitamente elevado e essa glória infinitamente oculta. Esta boa mãe, depois de receber a oferenda perfeita que lhe fizemos de nós mesmos, de nossos próprios méritos e satisfações, pela devoção de que falei, depois de nos ter despojado de nossos antigos hábitos, limpa-nos e nos torna dignos de aparecer diante de nosso Pai Celeste. Ela nos cobre com as vestes limpas, novas, preciosas e perfumadas de Esaú, o primogênito, isto é, de Jesus Cristo, seu filho, daquelas vestes que ela conserva em sua casa, ou por outra, em seu poder, pois que é a tesoureira, a dispensadora universal dos méritos e virtudes de seu Filho Jesus Cristo.
dons que ela dispensa e comunica a quem quer, quando quer, como quer e enquanto quer, como já vimos acima. Ela rodeia o pescoço e as mãos de seus servos com o pelo dos carneiros mortos e as mãos de seus servos com o pelo dos carneiros mortos e escorchados. Quer dizer, ela os reveste dos mistérios e do valor de suas próprias ações. Ela mata e mortifica, em verdade, tudo que lhes tem de impuro e imperfeito em suas pessoas. Mas não perde nem dissipa o bem que neles a graça já realizou. Pelo contrário, guarda-o e aumenta-o para lhes ornar e fortalecer o pescoço e as mãos, isto é, para que eles tenham força para carregar o jugo do Senhor, que se carrega ao pescoço, e para fazerem grandes coisas que redundem na glória de Deus e na salvação de seus irmãos. Ela põe um novo perfume e uma nova graça nessas vestes e ornamentos pelo contato de suas próprias vestes. Seus méritos e suas virtudes, que ela, ao morrer, lhes legou em testamento. Como diz uma santa religiosa do século XVII, morta em odor de santidade, e que o soube por revelação, de modo que todos os seus servidores, seus fiéis servos e escravos, ficam duplamente vestidos, com as vestes dela e com as de seu filho. Por isso, eles não têm que recear o frio de Jesus Cristo, branco como a neve, que os réprobos completamente nus e despojados dos méritos de Jesus Cristo e da Santíssima Virgem não poderão suportar. Ela concede-lhes, enfim, a bênção do Pai Celeste, se bem que eles sejam os segundos, os filhos adotivos e, portanto, não devessem recebê-la. Com essas roupas novas, preciosas e odorosas, e com seu corpo e sua alma bem preparados e dispostos, eles se aproximam confiantes do leito do repouso do Pai Celeste. Este os ouve e os reconhece pela voz, a voz do pecador. Toca-lhes as mãos cobertas de pelos. Perdão. Perdão. Vou voltar, porque essa parte de ouvir é muito importante. Com essas roupas novas, preciosas e odorosas, e com seu corpo e sua alma bem preparados e dispostos, eles se aproximam confiantes do leito do repouso do Pai Celeste. Este os ouve e os reconhece pela voz. A voz do pecador toca-lhes as mãos cobertas de pelos, aspira o perfume que de suas vestes se desprende. Come alegremente o que Maria lhe preparou. E neles, reconhecendo os méritos e o bom odor do seu filho e de sua mãe santíssima, dá-lhe a sua dupla bênção, bênção do orvalho do céu, isto é, da graça divina que é a semente da glória. Está em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Deus nos abençoou com toda a bênção espiritual em Jesus Cristo. Bênção da fertilidade da terra, em Gênesis 27, versículo 28. Em outras palavras, que este bom Pai lhes dá seu pão cotidiano e uma abundância suficiente de bens deste mundo. Fala os senhores de seus outros irmãos, os reprovados, embora esta primazia nem sempre transpareça neste mundo que passa num instante, e no qual dominam muitas vezes os reprovados. Essa primazia é, no entanto, verdadeira e será manifestada por toda a eternidade no outro mundo, onde os justos, como diz o Espírito Santo, dominarão e comandarão as nações. Sua Majestade, não contente de abençoá-los em suas pessoas e em seus bens, abençoa ainda todos os que eles abençoarem, e amaldiçoa todos os que amaldiçoarem e perseguirem. Ela os mantém. Segundo o dever de caridade que a Santíssima Virgem exerce para com seus fiéis servos, é provê-los de tudo para o corpo e para a alma. Ela lhes fornece as vestes duplas, como acabamos de ver. Dá-lhes de comer os manjares mais finos da mesa de Deus, dá-lhes o pão da vida que ela formou. Meus queridos filhos, lhes diz ela, sob o nome da sabedoria, enchei-vos de meus frutos, isto é, de Jesus, o fruto de vida que eu pus no mundo para vós. Vinde, lhes repete, comei do meu pão, que é Jesus, e bebei do vinho de seu amor, que para vós preparei com o leite de meus seios. E como é a tesoureira e a dispensadora dos dons e das graças do Altíssimo, ela toma uma boa porção, a melhor para alimentar e sustentar seus filhos e servos. Eles são fortalecidos com o pão vivo, embriagados com o vinho que gera virgens, são levados ao seio. Adubeira portamini. E tem tanta facilidade em carregar o jugo de Jesus Cristo que quase não sentem o peso graças ao óleo da devoção com que ela o faz apodrecer. Ela os conduz.
O terceiro bem que a Santíssima Virgem faz a seus fiéis servos é conduzi-los e dirigi-los conforme a vontade de seu filho. Rebeca conduzia o pequeno Jacó e de vez em quando lhe dava bons conselhos e deu-lhes tanto para ele atrair as bênçãos de Isaque como para subtrair-se à fúria de Esaú. Maria, a estrela do mar, guia de todos os seus fiéis servos a bom porto, mostra-lhes os caminhos da vida eterna, desvia-os dos passos perigosos, leva-os pela mão nas sendas da justiça, sustém-nos quando estão prestes a cair, levanta-os quando caíram, repreende-os como mãe caridosa, quando cometem alguma falta, e até às vezes os castiga amorosamente. Um filho que obedece a Maria pode, acaso, errar o caminho que leva à eternidade? Seguindo-a, não vos extravieis. Diz São Bernardo, não temais que um verdadeiro filho de Maria se deixe enganar pelo demônio e venha a cair em alguma heresia formal, onde se manifesta a mão condutora de Maria. Aí não se encontram nem o espírito maligno com suas ilusões, nem os hereges com seus sofismas. Ela os defende e protege. O quarto favor que a Santíssima Virgem presta a seus filhos e fiéis servos é defendê-los e protegê-los de seus inimigos. Rebeca, por seus cuidados e suas habilidades, livrou Jacó dos perigos que o ameaçavam, e particularmente da morte que lhe jurara Esaú, e que, no auge da sua raiva e inveja que o dominavam, ele teria levado a termo, como outrora Caim a seu irmão Abel. Maria, a mãe misericordiosa dos predestinados, abriga-os sob as asas de sua proteção, como uma galinha aos pintinhos. Ela lhes fala, abaixa-se até eles, é condescendente para com suas fraquezas, protege-os contra as garras do gavião e do abutre, acompanha-os como um exército em linha de batalha. Pode um homem, garantido por um exército de 100.000 soldados, ter receio de seus inimigos? Menos ainda há de recear um servo fiel de Maria, rodeado que está da proteção e força de sua Mãe Santíssima. Esta mãe e princesa poderosa enviaria antes batalhões de militares de anjos em socorro de um só de seus servos, para que se não dissesse que um servo fiel de Maria, que a ela se confiou, sucumbiu à malícia, ao número e à força do inimigo. Ela intercede por eles. O quinto, enfim, e o maior bem que a amabilíssima Maria proporciona a seus fiéis devotos é interceder por eles junto de seu filho, apaziguá-lo por suas preces, uni-los a ele por um forte elo e para ele os conservar. Rebeca mandou a Jacó que se aproximasse do leito de Isaque, e o ancião tateou as mãos e os braços do filho, abraçou-o e beijou com alegria, mostrando-se contente e satisfeito com a acepipe que Jacó lhe apresentava. E ao aspirar com extrema satisfação o perfume que se evolava das vestes de Esaú, exclamou: eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo florido que o Senhor abençoou. Neste campo florido, cujo odor encanta o coração do Pai, outro não é que o odor das virtudes e dos méritos de Maria, que é um campo cheio de graça no qual Deus Pai semeou. Qual grão de trigo dos eleitos, o seu Filho único. Ó, bem-vindo é, junto de Jesus Cristo, Pai do futuro século, um filho que recende o bom odor de Maria. E quão pronta e perfeitamente lhe fica unido, já o demonstramos longamente. Além disso, depois de cumular os favores de seus filhos e servos fiéis, Maria Santíssima lhes obtém a bênção do Pai Celestial e a união com Jesus Cristo. E mais, conserva-os em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Ela os guarda e por eles vela constantemente, para que não percam a graça de Deus e não caiam nas armadilhas do inimigo. Detém os santos em sua plenitude e ajuda-os a perseverar até o fim, como já vimos. Aí está a explicação desta grande e antiga figura da predestinação e da condenação, figura tão desconhecida e tão cheia de mistérios. Capítulo 7. Efeitos maravilhosos que esta devoção produz numa alma que lhe é fiel. Meu querido irmão, convencei-vos de que, se vos tornardes fiel às práticas interiores e exteriores desta devoção que vos indico em seguida. Artigo 1. Conhecimento e desprezo de si mesmo. Pela luz que o Espírito Santo vos dará por intermédio de Maria, sua querida esposa, conhecereis vosso fundo mal, vossa corrupção e vossa incapacidade para todo bem. E em consequência deste conhecimento vos desprezareis, e será com horror que pensareis em vós mesmos.
Considerar-vos-ei como uma lesma asquerosa, que tudo estraga com sua barba, como um sapo repugnante, que tudo envenena com sua com sua peçonha, ou como a serpente traiçoeira que só busca enganar. A humilde Maria vos dará, enfim, parte de sua profunda humildade, com que vos desprezareis a vós mesmos, sem desprezar pessoa alguma, e gostareis até de ser desprezado. Participação da fé de Maria. Artigo 2º. A Santíssima Virgem vos dará uma parte de sua fé, a maior que já houve na terra, maior que a de todos os patriarcas, profetas, apóstolos e todos os santos. Agora, reinando nos céus, ela já não tem esta fé, pois vê claramente todas as coisas em Deus, pela luz da glória. Com o assentimento do Altíssimo, ela, entretanto, não a perdeu ao entrar na glória. Guardou-a para seus fiéis servos e servas na igreja militante. Quanto mais, portanto, ganhardes a benevolência desta princesa e virgem fiel, tanto mais profunda fé tereis em toda a vossa conduta. Uma fé pura que vos levará à despreocupação por tudo que é sensível e extraordinário. Uma fé viva e animada pela caridade, que fará com que vossas ações sejam movidas por puro amor. Uma fé firme e inquebrantável, como um rochedo, que vos manterá firme e constante no meio das tempestades e tormentas. Uma fé ativa e penetrante, que, semelhante a uma chave misteriosa, vos dará a entrada em todos os mistérios de Jesus Cristo, nos novíssimos do homem e no coração do próprio Deus. Fé corajosa que vos fará empreender sem hesitações e realizar grandes coisas para Deus e a salvação das almas. Fé, finalmente, que será vosso final luminoso, vossa via divina, vosso tesouro escondido da divina sabedoria e vossa arma invencível, da qual vos servireis para aclarar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, para abrasar os tíbios e os que necessitam do ouro cadente da caridade, para dar vida aos que estão mortos pelo pecado, para tocar e comover, por vossas palavras doces e poderosas, os corações de mármore e derrubar os cedros do Líbano, e para, enfim, resistir ao demônio e a todos os inimigos da salvação. Artigo 3º. Graça do puro amor. Esta mãe do amor formoso aliviará vosso coração de todo escrúpulo e de todo temor servil. Ela o abrirá e alargará para correr pelo caminho dos mandamentos de seu Filho, com a santa liberdade dos filhos de Deus e para nele introduzir o puro amor de que ela possui o tesouro, de tal modo que não mais vos conduzireis como fizestes até aqui, pelo receio ao Deus de caridade, mas pelo puro amor unicamente. Passareis a olhá-lo como vosso bondoso Pai, tratando de agradar-lhe incessantemente, com ele conversareis confidentemente, à semelhança de um filho com seu pai. Se por acaso o ofenderdes, humilhar-vos-eis e incontinente diante dele, pedir-lhes-ei perdão humildemente, lhe estendereis simplesmente a mão e vos levantareis amorosamente, sem perturbação nem inquietação e sem desfalecimentos continuareis a caminhar para ele. Grande confiança em Deus e em Maria. Artigo 4º. A Santíssima Virgem vos encherá de grande confiança em Deus e nela, porque não vos aproximareis mais de Jesus Cristo por vós mesmos, mas sempre por intermédio dessa bondosa mãe. Porque, tendo-lhe dado todos os vossos méritos, graças e satisfações, para que deles disponha a sua vontade, ela vos comunicará suas virtudes e vos revestirá de seus méritos, de sorte que podereis dizer confiantemente a Deus: Eis Maria, vossa serva, faça-se em mim conforme a vossa palavra. Porque, desde que vos destes a ela inteiramente, de corpo e alma, ela, que é liberal com os liberais, e mais liberal que os próprios liberais, dar-se-á a vós em troca, e isso de um modo maravilhoso, mas verdadeiro. Assim, podereis dizer-lhes ousadamente: Totus sum ergo salvum me fac. Eu vos pertenço, Santíssima Virgem, salvai-me. Ou, como já disse com um discípulo amado, accepite in mea, eu vos tomei, Mãe Santíssima, como todo o meu bem. Podereis ainda dizer, como São Boaventura: minha querida Senhora e Salvadora, agirei com confiança e não temerei, porque sois minha força e meu louvor no Senhor. Sou todo vosso e tudo que tem vos pertence,
Ó gloriosa Virgem, bendita sobre todas as coisas criadas, que eu vos ponha como uma marca sobre meu coração, pois vossa dileção é forte como a morte. Podereis dizer a Deus como os sentimentos do profeta: Senhor, nem meu coração, nem meus olhos têm motivo para se elevar e ensoberbecer, nem de buscar coisas grandes e maravilhosas. E mesmo assim ainda não sou humilde, mas elevei e encorajarei minha alma pela confiança. Sou como uma criança afastada dos prazeres da terra e apoiada ao seio de minha mãe. E é neste seio que sou cumulado de bens, o que aumenta ainda a vossa confiança nela. É que, tendo-lhe dado em depósito tudo que tendes de bom para dar ou guardar, confiareis menos em vós e muito mais nela, que é vosso tesouro. Ó, que confiança e consolação para uma alma poder chamar também o seu tesouro de Deus, onde Deus depositou o que tem de mais precioso. Ela é, diz um santo, o tesouro do Senhor. Artigo 5º. Comunicação da alma e do Espírito de Maria. A alma da Santíssima Virgem se comunicará a vós para glorificar o Senhor, seu Espírito tomará o lugar do vosso para regozijar-se em Deus, contanto que pratiqueis fielmente esta devoção. Que a alma de Maria esteja em cada um para ir glorificar o Senhor, que o Espírito de Maria esteja em cada um para ir regozijar-se em Deus. Ah, quando virá esse tempo feliz? Diz um santo de nossos dias, todo dado a Maria. Quando virá este tempo feliz em que Maria será estabelecida senhora e soberana nos corações para submetê-los plenamente ao império de seu grande e único Jesus? Quando chegará o dia em que as almas respirarão Maria, como o corpo respira o ar? Então, coisas maravilhosas acontecerão neste mundo, onde o Espírito Santo, encontrando sua querida esposa, como que reproduzida nas almas, a elas descerá abundantemente, enchendo-as de seus dons, particularmente do dom da sabedoria, a fim de operar maravilhas de graça. Meu caro irmão, quando chegará esse tempo feliz? Esse século de Maria, em que inúmeras almas escolhidas, perdendo-se no abismo de seu interior, se tornarão cópias vivas de Maria para amar e glorificar Jesus Cristo? Esse tempo só chegará quando se conhecer e praticar a devoção em que ensino. Artigo 6º. Transformação das almas em Maria à imagem de Jesus Cristo. Se Maria, que é a árvore da vida, for bem cultivada em nossa alma pela fidelidade às práticas desta devoção, ela dará frutos em seu tempo. E seu fruto não é outro senão Jesus Cristo. Vejo tantos devotos e devotas que buscam Jesus Cristo, estes por uma via e uma prática, aqueles por outra, e muitas vezes, depois de muito labutar durante a noite, podem dizer: trabalhando a noite inteira, nada apanhamos. E pode-se responder-lhes: muito trabalhastes e pouco ganhastes. Jesus Cristo está ainda muito fraco em vós. Mas pelo caminho imaculado de Maria e por esta prática divina que ensino, trabalha-se durante o dia, trabalha-se num lugar santo, trabalha-se pouco. Em Maria, não à noite, pois ela jamais pecou, nem teve sequer a sombra de um pecado. Maria é um lugar santo, o santo dos santos, em que se formam e modelam os santos. Notai, se vos apraz, que eu digo que os santos são moldados em Maria. Há grande diferença entre executar uma figura em relevo, a martelo e cincel, e executá-la por um molde. Os escultores e estatuários têm de esforçar-se muito para fazer uma figura da primeira maneira e gastam muito tempo. Mas da segunda maneira, trabalham pouco e terminam em pouco tempo. Santo Agostinho chama a Santíssima Virgem forma Dei, o molde de Deus. O molde próprio para formar e moldar deuses. Aquele que é lançado no molde divino fica em breve formado e moldado em Jesus Cristo e Jesus Cristo nele. Com pouca despesa e em pouco tempo, ele se tornará Deus, pois foi lançado no mesmo molde que formou um Deus. Parece-me que posso muito bem comparar esses diretores e pessoas devotas que pretendem formar Jesus Cristo em si mesmos ou dos outros por meio de práticas diferentes destas. Há escultores que, depositando toda a confiança na própria perícia, conhecimento e arte, dão uma infinidade de marteladas e embotam um cinzel numa pedra dura ou numa madeira áspera para fazer a imagem de Jesus Cristo. E às vezes não conseguem dar expressão natural a Jesus Cristo, ou por falta de conhecimentos, ou devido a algum golpe desastrado que prejudica toda a obra. Aqueles, porém, que abraçam este segredo da graça que lhes apresento
Eu os comparo a fundidores e moldadores que, tendo encontrado o belo molde de Maria, no qual Jesus Cristo foi natural e devidamente formado, sem se fiar na própria habilidade, mas unicamente na eficiência do molde, lançam-se e perdem-se em Maria para se tornarem um retrato natural de Jesus Cristo. Bela e verdadeira comparação. Quem a compreenderá, porém? Desejo que sejais vós, querido irmão. Mas lembrai-vos que só se lança no molde que está fundido e líquido, isto é, que é mister destruir e fundir em vós o velho Adão, para que venha a ser o novo em Maria. Isso acontece naturalmente. Artigo 7. A maior glória de Jesus Cristo. Por esta prática, fielmente observada, dareis a Jesus Cristo mais glória em um mês que por em qualquer outra, embora mais difícil, em muitos anos. Eis as razões do que afirmo. Porque fazendo vossas ações pela Santíssima Virgem, como esta prática ensina, abandonais vossas próprias intenções e operações, ainda que boas e conhecidas, para vos perder, por assim dizer, nas da Santíssima Virgem, embora as desconheçais, e por aí entrais a participar da sublimidade de suas intenções, que foram tão puras que ela deu mais glória a Deus pela menor de suas ações, por exemplo, fiando-se na sua roca, dando um ponto de agulha do que um São Lourenço estendido na grelha por seu cruel martírio e mesmo que todos os santos por suas mais heróicas ações. Pelo que durante sua vida neste mundo, ela conquistou tal soma inefável de graças e méritos que se contariam antes das estrelas do firmamento, as gotas d'água do mar e os grãos de areia das praias. E ela deu mais glória a Deus que todos os anjos e santos reunidos, e como eles jamais deram nenhum, perdão. E ela deu mais glória a Deus que todos os anjos e santos reunidos, e como eles jamais deram nem poderão dar. Ó prodígio de Maria, vós só podeis realizar prodígios de graças nas almas que querem de boa mente abismar-se em vós. Porque uma alma, por esta prática, considerando nada tudo o que pensa ou faz por si mesma, e pondo todo o seu apoio e complacência nas disposições de Maria para aproximar-se de Jesus Cristo e até para falar-lhe, pratica mais humildade que as almas que agem por si mesmas, que se apoiam e comprazem nas próprias disposições. Consequentemente, ela glorifica mais altamente a Deus, que só é glorificado perfeitamente pelos humildes e pequenos de coração. Porque a Santíssima Virgem, querendo por uma grande caridade receber em suas mãos virginais o presente de nossas ações, dá-lhes uma beleza e brilho admiráveis. Ela mesma as oferece a Jesus Cristo, e nosso Senhor é assim mais glorificado que se nos lhes dá-lhes uma beleza e brilho admiráveis. Ela mesma as oferece a Jesus Cristo, e nosso Senhor é assim mais glorificado que se nós lhes oferecêssemos por nossas mãos criminosas. Enfim, porque nunca pensais em Maria sem que ela, em vosso lugar, pense em Deus. Nunca a louvais nem honrais sem que ela convosco louve e honre a Deus. Maria está toda em conexão com Deus e com toda a propriedade. Eu a chamaria a relação de Deus, que só existe em referência a Deus, o eco de Deus, que só diz e repete Deus. Santa Isabel louvou Maria e chamou-a bem-aventurada porque ela creu, e Maria, o eco fiel de Deus, entoou: minha alma glorifica o Senhor. O que fez nessa ocasião, Maria o faz todos os dias. Quando a louvamos, amamos, honramos ou lhe damos algo, Deus é louvado, amado, honrado e recebe por Maria e em Maria. Bom, então vamos parar aqui no capítulo 7. No próximo vídeo a gente continua no capítulo 8, que vai ser as práticas particulares desta devoção. Espero aí então que essa leitura tenha te ajudado a seguir no seu momento de preparação para a consagração à Santíssima Virgem. Se curtiu, compartilhe também. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.